mais uma aulinha da Federal do Paraná para vocês, mais um gênero diferente, mais um trabalho específico para essa segunda fase super particular que é da Federal do Paraná. Hoje o gênero trabalhado vai ser carta. Vai ser carta com um interlocutor definido. Geralmente é uma carta pessoal, uma carta para alguém, pode ser alguém da sua família com quem você tem mais intimidade, ou pode ser para uma autoridade, tanto faz. O importante é olhar o enunciado, né? Para saber o tom que vai ter a tua carta. É uma carta de reclamação, é uma carta de solicitação, é uma carta simplesmente para fazer um comentário, é uma carta que visa persuadir sobre alguma coisa. Então o enunciado vai ser fundamental para você determinar o tom da sua carta. E hoje nós vamos escrever para o nosso presidente, Jair Bolsonaro. É para o senhor que vai a carta de hoje. Então vamos dar uma olhada nas especificidades da carta. Então, primeira coisa, a gente já falou disso no debate para fórum, né? Num texto para um debate em fórum. Mas vamos relembrar. Você só escreveu uma carta porque você tem algo muito importante a dizer, né? Porque aquele assunto mexeu com você. Então, esse tom ou de raiva, de felicidade, de frustração, é bem importante para o que você vai escrever no teu texto. Então, trazer esse tom, que é o que o enunciado também pede, né? Isso vai ser bem importante para dar ali a cara da carta que a banca está pedindo. Então, vamos lá. Primeira coisa, pediu carta, aspectos de formalidade vão aparecer. Ah, professora, mas você não falou que a Federal liga pouco para isso? É verdade, a Federal liga pouco, mas não liga nada, né? Então a gente tem que tomar cuidado aí. E outros processos seletivos, como o da UEPG, o da Unicamp, da UEM, ligam sim para essa parte dos aspectos de formalidade. Então é importante que vocês pelo menos saibam disso. E não é errado fazer, pode ser errado em alguns processos seletivos não fazer. Então, primeira coisa, pessoal, data, local e data na linha 1. Vocativo, que é o chamamento na linha 2, eu já passo a estruturinha para vocês. O corpo do texto, que nós já vamos ver qual que é a questão fundamental do corpo do texto. E a despedida. Lembrando que vocês, em processo seletivo nenhum, assinam a carta de vocês, certo? Se vocês assinarem, vai ser como a banca pede. Tipo, assine como João e Maria, assine com as suas iniciais. Se a banca não falar nada, você não vai assinar a sua carta, certo? Então hoje não vamos assinar. Vai só o atenciosamente, até a despedida. Outro ponto também é que a carta, tendo um interlocutor definido, né, você escrevendo para um gerente de uma empresa, para uma autoridade ou para um familiar seu, ela geralmente é um pouco mais longa do que um debate em fórum, do que uma carta ao painel do leitor. Então tem essa característica. O tom vai depender muito do enunciado, como eu agora há pouco falei para vocês, né? Então o enunciado é a chave de tudo. Eu vou fazer uma solicitação, uma reclamação, vou simplesmente fazer um comentário, vou colocar o meu ponto de vista. O destinatário é particular, então tem que aparecer isso no vocativo, né? Naquele chamamento. Hoje é o presidente Jair Bolsonaro, então o presidente Jair Bolsonaro vai ser o nosso vocativo, a gente já vai ver. E isso aqui é muito importante, pessoal. Retomar o interlocutor ao longo da carta. É o que a gente chama de tom interlocutivo. Então, você conversar com para quem você está escrevendo, isso é que determina a carta. Veja bem, senhor presidente, o senhor há de convir comigo que o seu recente decreto, coisa que não dá para fazer num texto dissertativo comum. Então, esse tom interlocutivo, essa retomada do interlocutor é o que caracteriza a carta de vocês. Vamos dar uma olhada como isso funciona. Ó, eu trouxe aqui a carta que o ex-presidente Michel Temer mandou para a ex-presidente Dilma Rousseff lá em 2015. Essa carta vazou na mídia e é por isso que a gente tem aqui. Mas vamos ver aqui, ó, ele fez bem direitinho o que era para fazer. Tem a data na linha 1, São Paulo e tal. Na segunda linha, o vocativo, sempre com respeito, independente para quem você está mandando, mesmo discordando do ponto de vista daquela pessoa. Mesmo querendo tomar o lugar dela. Mesmo querendo tomar o lugar dela, agora os dois já não estão tomando lugar nenhum, né? Senhora presidente, né? Olha como é que ele começa a carta, com uma frase em latim. As palavras voam, os escritos permanecem. Fica a dica para vocês, de repente vocês podem começar a carta de vocês com essa frase. Agora olha aqui na sequência, ó.
por isso lhe escrevo, tá vendo? Escrevo a você, esse é o tom interlocutivo. Eu não vou ler a carta toda com vocês, porque o objetivo é só mostrar o tom interlocutivo. Ó, desde logo lhe digo que não é preciso alardear, percebe? Então, essa conversa com o leitor é que tem que ter na carta de vocês. Vamos ver a última frase da carta do Temer. Olha a última frase. Finalmente sei que a senhora não tem confiança em mim e no PMDB. Senhora, estou conversando com o meu leitor, né? Sempre com muito respeito. Respeitosamente, Temer. Respeitosamente, vocês vão colocar, atenciosamente, respeitosamente, mas não vão assinar a carta de vocês. Vocês, inclusive, podem colocar a despedida depois do ponto final. Às vezes a carta fica longa, não tem problema nenhum usar a mesma linha, tá? Sobrou linha, faz a linha de baixo. Só relembrando, vocês não vão assinar, porque como eu já falei, vocês podem estar fraudando a prova, né? O corretor pode conhecer vocês, então vocês só vão colocar ali a despedida. Se a banca pedir, você vai colocar ou João ou Maria, ou vai colocar ali iniciais, como a banca pediu, ou estudante, vai depender do que a banca pedir. Não pediu nada, não assina, porque pode configurar fraude no seu texto, certo? Bom, então como que vai ser a estrutura do texto de vocês, né? Bem didaticamente aqui, ó. Linha 1, vocês vão colocar a data, tá? Curitiba, Londrina, Porto Alegre, Florianópolis, Rio Branco, Aracaju, onde você mora aí, que nós temos alunos em todas as partes do Brasil maravilhosos. Curitiba, 25 de maio de 2019, ou a data que você está escrevendo, na data do vestibular, a data do vestibular. Senhor presidente, caro presidente, senhor Jair Bolsonaro, excelentíssimo senhor presidente, como vocês quiserem. Se vocês quiserem, dá para começar logo depois do vocativo, mas também pode começar na linha 3, daí não esqueçam de fazer parágrafo. Logo depois do vocativo, não precisa de parágrafo, naturalmente, você vai colocar a letra minúscula, certo? Vocês vão citar brevemente a polêmica. Pessoal, brevemente é brevemente. A polêmica que eu digo assim, é o assunto que está sendo discutido na proposta. A gente já vai ver qual é a proposta. É brevemente porque a pessoa que está conversando com você, se você está mandando uma carta para uma autoridade, ela sabe sobre aquele assunto que você vai tratar. Então você só vai trazer um contexto. Eu estou escrevendo sobre esse ponto. Dar um posicionamento, no caso de hoje vai ser necessário, a gente já vai ver um enunciado. Sustentar com argumentos e a despedida. Lembrando que a despedida pode ser ali logo depois da última linha do seu texto ou depois do ponto final. Vamos dar uma olhada no enunciado. O armamento da população foi um dos motes da campanha do presidente eleito Jair Bolsonaro. Sabendo disso e baseado nas informações e ideias transmitidas pelos textos motivadores, redige uma carta pessoal endereçada ao atual presidente, apontando suas impressões acerca da liberação da posse de armas. Seu texto deve citar brevemente a questão da flexibilização do armamento, esclarecer sua postura sobre o tema apresentando argumentos consistentes e apresentar as características previstas para o gênero carta pessoal, ter até 15 linhas. Então vamos dar uma olhada aqui. Já sei qual é o tema, essa questão do armamento da população. Recentemente, em janeiro, o presidente fez um decreto que flexibiliza essa posse de armas. Mais pessoas podem ter armas no Brasil agora. Você vai fazer um comentário sobre isso. Olha o que está falando, citar brevemente a questão da flexibilização. Por que é brevemente? Porque o presidente sabe do que se trata. Então você vai só trazer o assunto para contar para ele sobre o que você está falando. Esclarecer sua postura sobre o tema. Você concorda com essa flexibilização ou isso não vai resolver nada, só vai trazer um cenário pior para o Brasil? E claro, se é uma carta, apresentar as características de uma carta, ter até 15 linhas. Eu coloquei até 15 linhas sem o mínimo de linhas para vocês não se preocuparem muito com o mínimo, e só com o máximo mesmo. Então agora vamos de novo para cá, né? Agora vamos pensar na estrutura de acordo com o tema que a gente viu. Data, linha 1, vocativo, linha 2, posso começar logo na sequência ou na linha 3, daí com o parágrafo.
Vou citar brevemente a questão da flexibilização do armamento. Então, sobre a questão da flexibilização, gostaria de dar a minha opinião sobre o seu recente decreto, pode ser um início. Um posicionamento claro sobre isso. Vocês concordam com essa extensão do armamento para uma outra parcela da população brasileira ou discordam? Sustentaram com argumentos e a despedida, atenciosamente e respeitosamente. Lembrando que vocês não vão assinar. Um breve contexto para quem não está sabendo direito do assunto, só para vocês poderem pegar ali o gatilho, né? Para fazer uma brincadeira aí com o gatilho. Pegar o gatilho ali da carta. Agora em janeiro, o presidente Jair Bolsonaro fez um decreto que flexibiliza o Estatuto do Desarmamento. O Estatuto do Desarmamento foi uma legislação de 2003 e fez com que a população toda devolvesse suas armas, né? Todo mundo devolveu as armas. O índice de homicídios naquela época era de 30 homicídios para cada 100 mil habitantes, era muito alto. Então, uma maneira de tentar resolver esse cenário foi devolver as armas. Essa questão resolveu por um tempo, mas depois o índice de homicídios voltou a aumentar. E isso era uma promessa do presidente Jair Bolsonaro, da campanha dele. E foi o que ele fez, né? Ele prometeu e cumpriu. Então, hoje, mais pessoas podem ter acesso às armas. Só para vocês saberem, né? Então, claro que ainda tem várias restrições a questão das armas, tem que fazer curso de tiro, tem que ter mais de 25 anos, testes psicotécnicos, tudo isso. Mas quem agora tem a efetiva necessidade? Tem um grupo que já tinha, né? Agente público, penitenciário, policial, militar. E agora tem mais esse grupo, ó. Residir em área urbana de estados com índices anuais de mais de 10 homicídios por 100 mil habitantes. Se a gente pega o Atlas da Violência, todo mundo vai ter essa necessidade, né, de ter arma, porque todo mundo mora no estado com mais de 10 homicídios para cada 100 mil habitantes. Então, o que você acha disso? Era uma medida necessária ou uma medida que só vai trazer problemas para a nossa sociedade? A tese não importa, o que importa é o caminho até ela. Vamos aos exemplos. Trouxe só um pedacinho, né, para que vocês não se acostumem a ter tudo pronto, então vocês vão pensar no texto, mas trouxe um pedacinho, uma tese de cada lado ali, ó. Colocar data na linha 1, lembrando disso, data na linha 1. Senhor presidente, é triste e melancólica a sua proposta para o futuro do nosso país. Flexibilizar a posse de armas de fogo, decreto que o senhor assinou tão logo assumiu o mandato, atende à indústria de armas e pode aumentar consideravelmente o número de assassinatos. Podemos assistir a crianças e jovens matando seus companheiros e professores nas escolas, como ocorre nos Estados Unidos. São esses mesmos seus objetivos? Aí você continua atenciosamente, certo? Tanto faz aqui ou aqui, vocês que decidem. Então, esse aqui é um exemplo de não concordo com o senhor. Vamos ver um exemplo do concordo? Lembrando, data, linha 1. Senhor presidente, sei que talvez sua recente medida de flexibilizar a posse de armas de fogo não seja a solução para resolver a criminalidade, mas sei também que é um passo importante para que a segurança no Brasil seja restaurada. Como sempre o senhor diz, a posse de armas de fogo é um direito à liberdade do cidadão. Continua. Agradeço a atenção. Veja, em ambos o contexto é muito breve, é só para contextualizar, é só para trazer para o presidente o tema. Em ambos existe o tom interlocutivo, o senhor diz, o seu decreto, sua medida, né? E os aspectos de formalidade, certo? E soma-se a isso a tese, né? Que está super clara nos dois textos, nas duas cartas logo de início. Uma fazendo a ressalva, não vai resolver a criminalidade, mas é importante sim. E a outra falando que é muito triste que pode acontecer massacres como o dos Estados Unidos, certo? Agora é com vocês. Façam uma carta linda para o Bolsonaro, se for bonita mesmo eu mando para ele, tá bom? Até a próxima aula.